Bem-vindos ao canal Luduque, eu sou Luciana e vamos falar hoje sobre responsabilidade. Pais, esse vídeo é mesmo para vocês. Como é que a gente ensina os nossos filhos a terem responsabilidade? Pois é, tarefa essa fundamental e primordial para prepará-los para a vida real, ok? Então, vamos discutir sobre isso. Um dos principais desafios dos pais na educação com os filhos é ensinar o que é responsabilidade. Não só o que é, mas como ter e ser responsável no seu dia a dia. Claro que ser responsável, ter responsabilidade, não é uma coisa que se inicia de um dia para o outro, não é? Nós precisamos ensinar os nossos filhos. E é um processo de construção gradativa, que conforme eles vão crescendo, esse nível de responsabilidade, ele vai evoluindo em relação às tarefas que nós vamos impondo e propondo para que os nossos filhos realizem. Algo muito importante de se perceber é que a responsabilidade ela tem muito a ver com a nossa atitude também enquanto pais, ou seja, as crianças tudo aprendem pelo nosso exemplo, mas ser responsável é algo que não tem como nos isentarmos dessa responsabilidade. Então, a criança vai aprender o que é ser responsável através do exemplo que ela tem dos pais. E isso começa com as nossas atitudes, então, como eu havia dito, de exigir da criança algumas tarefas, não é? Coisas que ela já tem capacidade de cumprir, conforme a sua idade. Arrumar os brinquedos, por exemplo, é um ótimo exercício para ensinar o que é responsabilidade já desde pequeno. E depois, a evolução, né, conforme ela cresce, passa do arrumar os brinquedos, por fazer as tarefas escolares sem ter que ser lembrado muitas vezes pelos pais, de lembrar de dar recados que a professora passa na escola para os pais, ou seja, estreitar essa comunicação entre a família e a escola. A criança também pode ter esse compromisso, não é? Arrumar as suas roupas, organizar a sua vida dentro de casa a partir dos seus próprios objetos de uso pessoal. Ter tarefas em relação ao funcionamento da casa, por exemplo, pôr e tirar a mesa, colocar o lixo para fora, na rua. Tem várias coisinhas, levar o cão para passear, por exemplo. Existem várias situações do nosso dia a dia que vão ensinando as crianças a ter responsabilidade. Isso até parece um pouco óbvio que eu estou a dizer para vocês, e tenho certeza que os pais estão a pensar aqui, mas isso eu faço. E ótimo, e faz bem então, e continue fazendo, porque é mesmo necessário. Mas tem aqui uma cilada que a responsabilidade acaba por nos pregar. Né? Quando a nossa responsabilidade em relação às coisas dos nossos filhos não é eficaz, temos a tendência de transferir essa responsabilidade para o outro. E esse outro, na maioria das vezes, é o professor, é a escola. Então, eu já vivenciei várias situações, né, enquanto professora e enquanto psicopedagoga, onde os pais deveriam tomar conta da situação e orientar o filho, ou mesmo responsabilizá-lo por aquela situação problemática, e acabam por isentar a criança, isentar a si próprio daquela responsabilidade e culpabilizar o professor ou a escola, né? É muito fácil nós falarmos para o professor que ele passa muitas atividades para a criança fazer em casa, sendo que a criança não gosta de fazer os TPCs ou que eu, mãe, não tenho o tempo de supervisionar minimamente aquelas tarefas, então os pais geralmente vão lá para o professor e diz que ele passa muitos trabalhos de casa. Determinadas atividades que requerem organização das crianças, então, por exemplo, trabalho de artes. Às vezes, o professor solicita materiais para que a criança tenha que trazer. Os pais às vezes se esquecem, ok. E a criança também. Só que a criança é a principal interessada. Foi ela que foi orientada para ter que arrumar a mochila, organizar os materiais necessários para o dia seguinte. Portanto, se você, mãe ou pai, esqueceu de supervisionar a mochila do teu filho ou de lembrá-lo dos materiais que ele tem que trazer, responsabilize-o.
E responsabilização não tem a ver com culpabilização. São situações diferentes. Ou seja, ok, esqueci os materiais. Não é que o professor não devia ter dado aquela tarefa na segunda-feira ou na quarta-feira, porque é no fim de semana que arrumamos a mochila. Ou seja, quando a gente tem essas atitudes, estamos a ensinar os filhos ao inverso daquilo que é responsabilidade. Então, vejam lá, parece uma coisa simples, parece uma coisa que a gente incute todos os dias na criança, e sim, fazemos isso, mas é um bocadinho mais complexo, é algo que exige muito do nosso exemplo e da nossa supervisão partilhada em relação a essas tarefas com a criança. As regras precisam estar muito claras, né? E nós precisamos ajudar a criança, acompanhar a criança nesse processo de cumprimento dessas tarefas para que ela aprenda, então, na prática, o que é ser responsável. Ok? Um grande beijo para vocês. Obrigada por estarem aqui e partilhem esse vídeo. Curtam aqui, subscrevam o canal, deem like e divulguem para os vossos colegas para ajudar-nos aqui a refletir ainda mais e melhor sobre responsabilidade. Um grande beijinho e até a próxima semana.